Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de hoje compartilhar com vocês uma continuação do nosso último vídeo, né? Da nossa última aula. Na aula anterior, a gente tinha tratado sobre o que é o mapa de risco, sobre os principais riscos que a gente pode ter e algumas informações complementares em relação a esse tipo de projeto específico para as funções de técnico de segurança do trabalho. Hoje eu queria abordar novamente o tema de mapa de risco, só que com uma abordagem um pouco mais prática de como a gente deve elaborar, como a gente vai fazer um mapa de risco propriamente dito, ok? Então, eu gostaria de compartilhar minha tela com os senhores para que a gente já comece essa aula aqui, beleza? Vamos lá, né? Só um momentinho. Vamos lá. A gente disse na última aula, né, eu comentei com vocês, que os riscos que a gente vai ter dentro do nosso mapa, eles vão ser representados por círculos, ok? Esses círculos vão ter cores diferentes de acordo com o tipo de risco que a gente está tratando. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho um risco de acidente, por exemplo, por um agente físico, o meu círculo será verde. Se eu tenho um risco proveniente de um agente químico, meu círculo será vermelho. Essa legenda, né, essa cor, ele é sempre padronizada, ok? Então, a gente vai ter que seguir essas cores na hora da confecção do nosso mapa. Além das cores diferentes, é possível que eu trabalhe tamanhos de círculos diferentes. A gente vai trabalhar 3 tamanhos predominantemente: o círculo pequeno, médio e grande. O tamanho do círculo vai me dar a ideia do tamanho ou da probabilidade do risco que eu tenho. Então, eu tenho um círculo pequeno, quer dizer que eu tenho um risco pequeno. Já um círculo grande representa para mim que aquele risco, né, é um grande risco, uma grande probabilidade de o usuário, o trabalhador, sofrer um acidente proveniente daquele tipo de risco, ok? Só para a gente lembrar sobre os tipos de risco. Nós temos riscos por agentes físicos, por agentes químicos, agentes biológicos, ergonômico ou risco de acidente. Esses 5 tipos de risco, eles têm que ser levados em conta quando eu vou analisar um certo local, beleza? Então, se você tiver, por exemplo, que fazer o mapa de risco de uma cozinha, imagine só, né? Quais riscos a gente pode correr numa cozinha? Poxa, eu posso me queimar, eu posso me cortar, eu posso cair, dependendo de como é que tiver ali a minha disposição. Eu posso, às vezes, bater a cabeça. Enfim, tem alguns tipos de riscos. Posso ter um ataque biológico, se estiver muito suja, né? A cozinha, assim, a cozinha abandonada, sei lá, né? Enfim, um laboratório de química. Eu tenho vários reagentes, vários ácidos, eu tenho vários tipos de riscos que eu posso correr em cada tipo de ambiente, ok? Se eu trabalho, por exemplo, no escritório de advocacia, quais os riscos que eu tenho ali? O risco que eu vou ter é poeira, por exemplo, né? Posso ter o risco de poeira, de mofo, né? Porque tem muito papel guardado. Eu tenho um risco ergonômico, porque às vezes eu fico sentado com uma má postura o dia todo. Então, assim, cada ambiente vai gerar certos tipos de risco. É claro que a gente pode ter todos os tipos de risco num lugar só. Entretanto, não é o mais comum. Então, é preciso que a gente analise o local, tendo em mente esses tipos. Por quê? Num local, eu posso ter apenas um, ou dois, ou três tipos de risco. Em outro, eu posso ter todos, ok? Mas todos os lugares nos fornecerão algum tipo de risco. Perfeito? Então, tá aqui de novo, né? Um nosso exemplo. É um exemplo esquemático, né? Vocês podem perceber que é um projeto bem simples, né? De novo, né? A gente comentou isso na aula anterior. Eu sempre vou pegar uma planta baixa, eu faço o esquema
do meu local de trabalho, né? Então, aqui eu estou analisando, por exemplo, um comércio, né, que tem lá uma área de depósito, uma cozinha, eu tenho uma contabilidade, um RH, os banheiros, a diretoria, a área de produção, vestiário, a logística, recepção, telemarketing, TI, o CQ. Então, olha só, a central de qualidade. Então, olha só, eu peguei e fiz um desenho, um esboço, né, de tudo que existe no local, beleza? Todos os cômodos do local. Aqui não tem que aparecer as medidas, aqui não tem que aparecer porta, não tem que aparecer janela, tem que aparecer só o esquema, o esboço do que é aquele cômodo, né? Quais são os cômodos que existem naquele estabelecimento, perfeito? Ou é possível fazer ainda de cada cômodo. Eu poderia fazer um mapa de risco específico para o depósito, colocar lá só para o depósito, por exemplo, tá bom? Então, eu tenho que ter um esquema, tá bom? O desenho simples, para que eu consiga identificar cada cômodo, ok? Pelo menos um nomezinho ou uma sigla que represente aquele cômodo, tá? E aí, nesse espaço, eu preciso de poucos detalhes, exatamente para abrir espaço para que eu consiga posicionar os meus círculos, ok? Se eu encher de informações o meu mapa de risco, as informações que são mais importantes para o meu projeto, que são exatamente os círculos, vão ficar meio confusos e bagunçados. Então, eu deixo o projeto completamente limpo, ok? Somente com o nome do cômodo. E aí, eu vou colocar o tamanho do risco que eu analisei. Eu fui lá, vistoriei o local, como a gente disse na aula passada, né? Vistoriei, conversei com as pessoas, entrevistei essas pessoas, perguntei como é o dia a dia delas, para que elas pudessem me explicar melhor. Eu entrevistei as pessoas para ver que tipo de acidente mais acontece naquele local, do que as pessoas mais reclamam, enfim, né? Depois disso, eu vou começar a preencher no meu local, em cada cômodo, né? Qual o tipo de risco. Outra coisa que é fundamental no nosso projeto é o que está aqui do lado esquerdo da nossa tela, que é essa legenda. Eu tenho uma legenda indicando quais os tipos de risco em cada círculo e o tamanho, a legenda para o tamanho, indicando que, ó, círculos pequenos é um risco pequeno, círculo médio, risco médio, círculo grande, risco grande, ok? Por que eu tenho isso? Porque eu, né, que estou aqui ministrando a aula, vocês que estão assistindo a aula, nós já sabemos dessa legenda, né? Bater o olho a gente sabe, poxa, um círculo pequeno quer dizer que o círculo é pequeno, o risco é pequeno, quer dizer, né? Então, se eu tenho um círculo pequeno da cor amarela, poxa, eu já sei que é um risco ergonômico pequeno naquele local. Mas a pessoa que é leiga, né, que nunca viu um mapa de risco, ela vai conseguir identificar as informações que você trouxe pelo projeto exatamente por essa legenda, ok? Então é importantíssimo que tenha isso, ok? Vamos lá, para as etapas propriamente ditas, né, da nossa elaboração do mapa. A primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu fui contratado, né, ou escolhido para elaborar o mapa, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Item número 1, conhecer o processo de trabalho no local que eu estiver analisando. Então, eu preciso entender quantos servidores tem lá, se eles são mais homens ou mais mulheres, qual é a idade média dessas pessoas, se eles têm treinamento profissional, se eles têm treinamento de segurança, se eles têm algum preparo, algum amparo sobre a questão de saúde, se eles têm EPI, qual que é a jornada de trabalho deles, os instrumentos que eles mais utilizam, são instrumentos cortantes ou não? São emborrachados? Geram algum tipo de risco? Quais as atividades que essas pessoas exercem? Essas atividades podem gerar risco a esses servidores? Como é que é o ambiente de trabalho? É um ambiente arejado ou não? Ele é propício para certos tipos de acidentes ou de fungo, por exemplo? Então, perdão, eu preciso conhecer exatamente como funciona
as pessoas, o local e as atividades que eles exercem ali. Segundo, identificar os riscos. Depois que eu conheci as pessoas, eu estou conversando com elas, eu estou entendendo como eles trabalham, eu começo a imaginar situações possíveis ali dentro, né? Ou até ouvir situações que já aconteceram. Então, eu começo a identificar quais riscos estão presentes e qual a intensidade de cada um desses riscos. Como eu disse para vocês, né? É comum que em escritórios, por exemplo, de contabilidade ou de advocacia, a gente tenha riscos ergonômicos por conta da má postura dos funcionários quando estão sentados. Eles passam muito tempo sentados na frente do computador. Então, a gente pode gerar um problema ergonômico. A pessoa tem dor nas costas, ela está desenvolvendo lesão por esforço repetitivo na mão, que fica o tempo todo digitando ou com o mouse. Então, isso tudo são riscos ergonômicos que estão sendo gerados ali, ok? Número 3, eu preciso identificar medidas preventivas que já existem para aquele local, e se elas têm eficácia ou não. Então, eu vou ter que começar a analisar as medidas de proteção coletiva. Existe esse tipo de medida no local? De quanto em quanto tempo que os funcionários são treinados ou avisados desse tipo de medida? Existem medidas de organização do local de trabalho? Existem medidas de proteção individual? Eles têm esses EPIs? Eles são treinados para utilizar? Passam vídeos instruindo eles de como fazer isso? Medidas de higiene e conforto, como é que funciona a parte de banheiro, de lavatório, enfim, né? Toda a área que cerca esse trabalho. Então, eu tenho que conhecer o local como um todo, para que eu consiga depois, né, conhecendo bem esse local e os riscos que existem ali, prever medidas que possam funcionar para evitar que esses riscos aconteçam. Número 4, identificar os indicadores de saúde. Então, eu vou conversar com cada trabalhador ali, né, ou com um grupo seleto deles, para pegar as queixas mais frequentes, quais são esses riscos que eles têm, qual que é o principal desconforto que ele tem em relação ao trabalho, quais são os acidentes de trabalho que ocorrem com mais frequência, o exercício da profissão deles gera alguma doença, quais doenças, né? Que tipo de doença, quais são os sintomas, as causas mais frequentes de ausência no trabalho, porque às vezes a pessoa está doente ou está com um desconforto muscular e não vai, né? E a empresa perde o dia desse funcionário e o funcionário perde parte do salário dele. Então, ninguém ganha. E às vezes é algo que pode ser solucionado só com medidas preventivas, por exemplo, de acidentes. É um exemplo muito claro, né? Na antiga Perdigão, que hoje tem outro nome, agora eu esqueci, se não me engano, enfim. Mas trabalhadores que trabalhavam lá na Câmara Fria, por exemplo, eu lembro, né, de relatos de eles sempre estarem doentes, assim, eles não conseguirem, todo mês eles faltavam, todo mês faltava. Por quê? A pessoa não conseguia se adaptar àquele ritmo de submissão a baixas temperaturas o tempo todo, mesmo usando os equipamentos, mesmo utilizando as medidas preventivas, os EPIs adequados, eles não se acostumavam com aquilo. Então, é algo que deve ser diagnosticado pelo próprio mapa de risco e pelas medidas preventivas, ok? Quinto, conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local. Eu preciso analisar, né? Preciso vistoriar isso, perguntar para as pessoas se já existiu outro mapa de risco, se existiu alguém que já fez esse tipo de serviço, esse tipo de levantamento, para que eu consiga aprimorar o já existente. Então, em vez de eu começar algo do zero, né? Se já existia algum pré-organizado ou que já foi aplicado, eu consigo atualizar aquele. Eu consigo entender por que aquele mapa de risco está defasado e faço as atualizações necessárias para aquele ambiente. Número 6, eu vou elaborar um mapa de risco sobre o layout. Então, como eu disse para vocês, né? Eu vou ter só um layout básico, é um esboço mesmo do que eu tenho ali. Não tem que ter muitos detalhes, tem que ser um mapa mais limpo, uma planta mais limpa, um desenho mais limpo, ok?
para que você consiga identificar os cômodos e colocar ali os círculos pertinentes a cada risco. Então, eu vou indicar através dos círculos, né, como a gente já comentou, o grupo de risco que eu tenho, quais os tipos de risco, o número de trabalhadores que estão expostos àquele risco, a especificação do agente, se é químico, por exemplo, se é químico, pode ser por sílica, por hexano, por algum ácido. Se ele é ergonômico, é a repetitividade da mesma atividade, um ritmo excessivo de trabalho, má postura, enfim. Eu tenho que, além de colocar qual tipo, especificar qual que é o agente particular que está gerando aquilo. Então, poxa, é um agente químico, mas é porque os funcionários têm contato com ácido clorídrico, por exemplo. Então, eu preciso especificar isso, ok? A intensidade do risco, de acordo com a percepção dos trabalhadores. Então, é claro, né, que você não vai deixar somente na conta dos trabalhadores, você vai fazer uma análise criteriosa ouvindo esses trabalhadores, ok? Para que você consiga mensurar adequadamente qual a intensidade desse risco. Após essa elaboração, então, esses 6 passos compreendem toda a nossa elaboração do mapa, ok? Onde que eu vou dispor esse mapa? Onde que eu vou colocar ele? Esses mapas de risco devem estar fixados em cada local que foi analisado. Então, se eu fiz, por exemplo, né, em cada cômodo, eu peguei lá, tinha uma indústria, eu fiz um mapa de risco por setor, ok? Cada setor tem seu mapa de risco. Então, eu preciso que esse mapa esteja no setor, perfeito? Se eu fiz em cada cômodo, o mapa deve estar em cada cômodo. Por que isso? Para facilitar a visibilidade desse mapa, para facilitar a informação para quem realmente precisa, que são os servidores, são as pessoas que participam do dia a dia, ok? A falta de elaboração e de fixação do mapa de risco dos locais pode implicar em multa para a empresa. Então, é preciso que esses mapas estejam colocados em um local adequado, de fácil acesso, para que todos consigam visualizar. Esse mapa ainda não pode ser feito só uma vez e deixado de lado, né? Eu preciso voltar, depois de algum tempo, e revisar esse mapa. Por quê? Pode acontecer de eu ter modificação no meu local de trabalho. Como assim? Aumentaram muito o número de funcionários de determinado local. Então, agora, por conta desse acúmulo de funcionários, posso ter um risco diferente. Outra coisa, eu tenho uma modificação da função do local. Antes, ele era uma cozinha. Agora, ele é, não sei, um laboratório de química. Então, eu preciso ir lá e atualizar o meu mapa de risco, porque agora os riscos podem ter sido alterados. A intensidade pode ter sido alterada ou até mesmo o tipo de risco, ok? Então, essa verificação, né, deve ser feita no mínimo uma vez por ano, ok? A cada nova gestão da CIPA, né, no caso. A colocação dos círculos na planta, né? Isso aqui muita gente tem dúvida. Poxa, eu entendi como é que eu tenho que fazer o desenho, mas eu não sei aonde que eu coloco esse círculo, como é que eu faço para dispor ele, o que a gente faz, né, na hora de colocar. Então, esses riscos, eles sempre vão ser representados por círculos, tá? Então, como eu disse para vocês já, né, o tamanho vai representar o grau, a intensidade desse risco. E a cor, o tipo de cada um. Então, nós temos de novo a tabelinha para a gente recordar esses tipos de risco. Essa segunda tabela aqui mostra alguns exemplos de cada um dos riscos. Então, se lá tem poeira, se tem vapor, se tem produtos químicos, é um risco químico. Se tem ruído, muita vibração, temperatura muito diferente, né, muito baixa ou muito quente, é um risco físico. Se tem possibilidade de vírus, bactéria, de fungo, você tem um risco biológico. Se tem um trabalho físico muito pesado, postura incorreta, falta de treinamento, perdão, você tem um risco ergonômico. Se tem um arranjo físico deficiente, as máquinas são todas desprotegidas, a iluminação é baixa, pequena, você tem um risco de acidente, de agentes mecânicos, né? Então, para cada risco, a gente vai ter uma cor pré-estabelecida.
E esses círculos vão ser colocados dentro do cômodo. Tem que ser no meio, tem que ser nas pontas. O que você pode fazer? Você pode colocar o círculo centralizado no cômodo. Por exemplo, se você está tratando, né, como era o nosso caso lá nos slides anteriores, de um espaço com todos os cômodos, você pode colocar o círculo centralizado em cada cômodo. Ok? E você pode colocar, por exemplo, tem 3 riscos. Vai lá, coloca 3 círculos, cada um de uma cor. Ok? Agora, se você está fazendo um mapa de risco específico para um cômodo, você consegue detalhar um pouco melhor esse mapa. Como assim? Imagine só que a gente tem um laboratório de química, ok? Então, eu tenho lá, né, várias bancadas em torno de todo o laboratório. Aí, em uma parede específica, eu tenho, é o local onde eu utilizo os reagentes químicos. Tá? Então, eu estou lá manipulando os ácidos. Naquele ponto específico, eu corro um risco químico grande. Agora, na entrada do laboratório, onde não tem nada, só tem a pia, por exemplo, eu corro o risco químico na mesma intensidade? Não. Então, eu posso colocar em cada parte do cômodo, aonde em cada cômodo há um risco maior. Mas isso aí vai depender do nível de detalhe que você quer colocar no seu projeto, no seu mapa de risco, ok? E também depende do tamanho do mapa que você está representando, perfeito? Então, por exemplo, se eu tenho no mesmo cômodo vários tipos de riscos físicos, eu tenho lá ruído, vibração e calor, no mesmo local, tá? Eu tenho lá um cômodo, né? Vamos dizer assim, uma parte do setor, eu sofro todos esses tipos de risco. Basta que eu coloque um único círculo. Eu coloco um único círculo e depois especifico quais são os riscos particulares, vamos dizer assim, né? Ou mais bem detalhados. Ruído, vibração, ruído excessivo, vibração excessiva, calor excessivo, enfim, tá? Então, um único círculo consegue abranger todos os riscos particulares, sendo que eles pertencem a um mesmo grupo. Se eu tenho 2 tipos de riscos diferentes, eu vou utilizar 2 círculos, ok? Posso ainda, né, representar dessa forma que vocês estão vendo aqui, como se fosse uma composição de círculos. Porém, esse tipo de representação, eu acredito que ele confunde um pouco mais. Ele deixa as pessoas que estão fazendo e analisando e lendo, né, as pessoas lá do dia a dia, um pouco mais confusas, ok? Então, o ideal, né, o mais comum é que a gente, para riscos diferentes, coloque círculos diferentes, perfeito? Essa daqui é uma estratégia, né, de fazer essa separação dentro de um mesmo círculo para um local que você não tem muito espaço. É um mapa que ficou muito pequeno, né, e você não consegue desenhar ali 3 círculos, 4 círculos. Aí você faz só um e divide ele em seções, ok? Então, gente, por hoje a aula era isso. Eu gostaria de agradecer vocês pela atenção e falar que eu vou deixar uma atividade prática para vocês, né? A minha proposta será que vocês tentem elaborar um mapa de risco do local de trabalho de vocês. Então, você vai pensar no seu local de trabalho, ok? E tentar visualizar quais riscos estão ali. Ou então você pode pensar, imaginar um local específico e criar um mapa de risco a partir dele, ok? Então, fica aí essa atividade, vejam essa aula, vejam a aula anterior, para que vocês consigam fazer isso de forma certinha. E eu vou propor para vocês um encontro ao vivo, para que eu consiga tirar dúvidas, ajudar vocês nessa construção do mapa de risco, beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.